Olá, no programa de hoje nós vamos falar sobre comportamento, sobre qualidade de vida, porque eu bati um papo muito gostoso com o Dr. Aníbal Olivan Filho. Seja muito bem-vindo, porque o Janela Cultural é feito com muito carinho para você. E é com muito prazer que o Janela Cultural vai conversar hoje, que um papo que eu tenho certeza que vai render, com o Dr. Aníbal Olivan Filho, que além de médico, é escritor, tem uma coluna muito importante aí no Jornal de Limeira, que ajuda muito a gente. Prazer tê-lo aqui no Janela, viu, Aníbal? Vilma, o prazer é todo nosso, obrigado por a gente estar aqui e espero que a nossa entrevista seja bem produtiva. Obrigada a você. Eu disse quando você me presenteou com o livro, eu falei, bom, eu vou fazer uma matéria com você, então logo eu leia o livro. Daí eu fiquei uns dias fora e agora deu essa oportunidade da gente poder bater um papo, porque nada é por acaso, né, Aníbal? Você sabe que eu voltando de viagem agora que eu estive em Roma e veio um senhor que sentou do meu lado no avião e ele é um pesquisador. E ele dizia assim que nos próximos 20 anos, todos nós vamos precisar mais do que nunca de um analista e de um psiquiatra. Você concorda com isso? Concordo. O grande problema hoje do mundo é o estresse. Essa globalização veio facilitar muito a vida da gente, mas tem um preço. Então a tecnologia tem um preço. E esse preço aí está muito vinculado ao estresse. A Organização Mundial, eu vou citar, por exemplo, a depressão, que é a doença mais comum em psiquiatria, ela coloca que em 2020, é um prognóstico que ela faz, vai ser a primeira doença em incidência no mundo, no primeiro mundo. E no terceiro mundo vai ser a segunda doença em incidência. Então o aumento, a gente tem observado em pesquisas, o aumento da incidência, por exemplo, da depressão e todos os quadros psiquiátricos. Então, vai ser muito importante a ajuda do analista, do psiquiatra, para ter uma interação de vida, para se conhecer e poder se interagir e viver de uma maneira adequada com o mundo atual, ou seja, se adaptar com o mundo atual. Pessoas que eu nunca na minha vida esperei que fosse se envolver tanto com a tecnologia, estou dizendo dos WhatsApps, o Face da vida, que eu vi que hoje estão escravos disso. Você não consegue falar com a pessoa porque ela está ali, né, o tempo inteiro naquele zap, que tem o seu lado bom, né, mas que eu sinto também que está prejudicando o diálogo. Nós estamos construindo pessoas muito solitárias, não estamos, Nico? Exatamente, Vilma. Como eu falo, toda moeda tem dois lados, a tecnologia tem um lado que é muito importante de ver a medicina, a expectativa de vida como aumentou. A comunicação hoje, ela é muito interativa, ela é muito intensa, mas tem um lado. Por exemplo, a máquina, ela facilita você comunicar, mas ela evita também um contato entre as pessoas. Então, isso é uma coisa que é muito importante. As pessoas têm que ter contato, têm que ter olhar no olhar, o famoso tete a tete. Porque é nesse contato que a gente tem a troca das emoções. E a troca das emoções é o que faz aliviar a ansiedade e faz a gente crescer como pessoas. Parece que o limite da paciência diminuiu. Né? Parece que as pessoas, a minha paciência está por um fio. Será que isso se atribui também a essa falta de carinho entre as pessoas? Por isso que o nosso limite de compreender o outro, ele é tão escasso, ele diminui cada vez mais. Será que é essa falta de carinho que a gente tem com as pessoas, esse toque, que faz a gente estar criando seres humanos mais agressivos? Também, mas eu vejo também um outro lado. Hoje nós temos uma população que tem duas questões que são básicas. Hoje, ninguém pode falar não. Se você falar não para uma pessoa, é quase uma ofensa mortal. Mesmo que a pessoa esteja errado, que não pode. E outro problema que eu acho que é maior, que a gente sente muito. Hoje é o mundo do descartável. Então, o celular ficou descartável. Os aparelhos eletrônicos ficaram descartáveis. A troca é intensa. E a gente reflete isso muito no mundo. Tudo é descartável. Então, os relacionamentos hoje, que quando apresentam dificuldades, porque todo relacionamento vai apresentar uma dificuldade, as pessoas já trocam, eles descartam. Então, ficou um mundo do descartável. Então, o que eu vejo é isso. Além da falta de interação, do toque, do contato, ficou muito fácil você trocar. Tudo ficou a troca, inclusive os relacionamentos. Então, na primeira dificuldade de um relacionamento, o que a pessoa faz? Em vez de aprender a resolver, a enfrentar, a mudar,
fica mais fácil trocar. E depois aquele que é trocado, que não aceita, ele toma essas atitudes absurdas que a gente vê hoje. É impossível, né? Eu até tenho evitado assim, ligar muito a televisão nessas horas desses programas mais sensacionalistas, porque a gente passa mal, né? Mas diariamente alguém matou o tal do crime passional por bobagem, né? E a pessoa que recebe o não, ela não aceita mais, né, Aníbal? Não pode o não, e a tolerância foi aquilo que você falou. Acabou a tolerância. Acabou o mudar para a gente poder compreender, para poder viver. E todo relacionamento requer troca, requer crescimento. E hoje a troca é muito pequena. Essa que é a questão. A troca de afeto, não a troca de pessoas. Porque hoje ficou nessa questão de troca de pessoas. Aníbal, nesses anos todos, você como psiquiatra, você tem sentido, você tem não assustado porque você é uma pessoa preparada, mas você tem sentido que está havendo uma mudança muito significativa de comportamento? Porque eu tenho certeza que quando você começou, você atendia paciente que era um tipo de problema. Hoje, o que ainda te causa surpresa quando você recebe um paciente aqui? Primeiro, a psiquiatria mudou muito, mas muito. Por um lado, melhor, porque antes, quando eu comecei, as pessoas não aceitavam psiquiatra. Não sou louco, aquele preconceito. E eu falo exatamente ao contrário. A psiquiatria é a única área, pelo menos da medicina, que vê o paciente como um todo. Tá? Ou seja, ela vê o paciente e as coisas que estão em volta, ela não olha só um órgão, sendo que todas as especialidades médicas são muito importantes. E a questão da mudança é a questão da mudança de vida. Então, quando a gente põe tecnologia, a gente põe uma série de coisas que vêm atrás também dessa mudança. Por exemplo, a violência está por aí. Então, hoje as pessoas apresentam muito mais medo. As pessoas têm muito mais trauma quanto a esse medo. As pessoas têm muita insegurança nos seus relacionamentos. Então, vem muito mais angústia nisso. As famílias hoje, o aspecto familiar é diferente de 20 a 30 anos atrás. Ou seja, os jovens hoje vão morar sozinhos mais cedo. Eles mudam de países. A gente observa também um conteúdo muito grande de pessoas sozinhas. Certo? As separações hoje são muito mais comuns. Então é uma série de situações que, como eu falei, a medicina ela é a pessoa e tudo que está em volta, e como essa volta mudou, a característica das patologias psiquiátricas, das queixas mesmo, também mudaram por causa disso. Você falou uma coisa importante, eu tenho visto muitas pessoas sozinhas mesmo, mas tem aquelas pessoas que estão sozinhas por opção, então aquelas que estão por opção, elas são felizes. E aquelas que não conseguem um parceiro, uma parceira, aí então elas dizem que elas não querem, mas elas são revoltadas por isso. Então a gente consegue definir quem está por opção, quem jura que não quer porque não consegue, porque também busca da maneira errada, né? Elas estão preocupadas com aquilo que você escreveu aqui, você escreveu no seu livro, beleza não é fundamental. Mas elas estão muito preocupadas com o exterior, né, Aníbal? Esse daí é um ponto que hoje a gente observa, né? A plástica hoje, a gente vê o número de aumento de cirurgias plásticas no mundo. Quer dizer, o importante é o externo. Só que o externo, ele vai mudando, ele vai envelhecendo, não tem jeito. Isso é natural. Por mais que se faça cirurgias plásticas, o processo de envelhecimento é da vida. O que figura a relação das pessoas é realmente a questão interna das pessoas. É a beleza interna. É no relacionamento a gente gostar daquilo que a pessoa é. Você colocou, viu, uma coisa que é importante, a questão da solidão, das pessoas que fazem por opção, outras que não querem. Eu tenho um conceito que eu acho que é importante. A gente só vai estar bem quando a gente vive bem com a gente sozinho. Ou seja, quando a gente gosta da gente. Aliás, é muito fácil quando a gente gosta da gente se relacionar com os outros. Eu acho que esse é o ponto principal. Na verdade, é poder viver sozinho. Mas, na verdade, sozinho não quer dizer solitário. Quer dizer gostar de si e estar bem consigo mesmo. É verdade. Sabe que o Paulo Freire fala que a maior viagem que a gente faz é a viagem que a gente faz dentro de nós mesmos, né? Porque a gente tem que aprender a se conhecer. Eu, por exemplo, gosto de estar sozinha, às vezes, na minha casa. Eu gosto de vivenciar as minhas bagunças, de arrumar minhas gavetas, de ouvir
as músicas que eu gosto, de cuidar da minha casa. Eu acho que isso é saudável. Daí você vai descobrindo quanta coisa que você sabe fazer, né? O artesanato, por exemplo, né? Às vezes você pega e fala, daí quando você vê que você termina a coisa, você fala, nossa, mas eu sei fazer isso. E as pessoas perdem muito tempo, que elas não conseguem, né? Então eu convivo com muita gente assim, amarga, né? A pessoa pode colocar o brilho que for, mas ninguém enxerga aquele brilho, né? Porque é de uma escuridão interna que não tem farol, não tem diamante que ajude, né? O processo da vida, a vida ela é difícil. Eu sempre falo que a sobrevivência do ser humano durante um período é muito difícil, mas vai sempre depender da gente. Como eu falo, o poder que nós temos interno é um negócio assim que a gente não tem ideia a capacidade que a gente tem. Mas essa capacidade a gente tem que descobrir, e para a gente vencer, a gente vai ter que vencer algumas barreiras. Então a beleza interna e vencer as dificuldades está dentro da gente. Só que para isso a gente vai ter que ter uma coisinha que a maioria tem muito medo, que é a frustração. Por exemplo, se eu tento fazer uma coisa e eu não consigo, muitas vezes é mais fácil falar não dá do que tentar uma segunda vez. É verdade. Então é importante a gente aprender a frustração. O que é frustração? Uma coisa que eu quero que não acontece. Que isso não quer dizer absolutamente nada, quer dizer que não consegue. O Edison, que fez a lâmpada elétrica, uma vez perguntaram para ele, falando assim, puxa, para você chegar na lâmpada, você fez 2.000 erros. Ele falou, não, eu fiz 1.999 tentativas. Ou seja, o importante é a gente aprender a enfrentar as dificuldades. É nessas dificuldades que a gente vai aprendendo. A gente vai conseguir fazer tudo? Não, tudo é impossível. Mas se a gente conseguir fazer alguma coisa e valorizar essa alguma coisa, a gente está, na verdade, valorizando a gente. Mas é verdade, essa questão da frustração é visível, né? A maioria das pessoas já querem acertar mesmo de cara, e não é assim, né? A gente começa a fazer um trabalho, depois, quando você conclui esse trabalho, quando você começa a dar andamento, todo mundo fala, mas é fácil, mas não sabe o que a gente passou lá atrás. Quando a pessoa também consegue algo e depois ela perde, ela não é que ela perde, por alguma razão aquilo que ela construiu não dá certo, né? Aí também é difícil ela trabalhar com essa questão da perda, de ter que recomeçar, né? É talvez das coisas mais difíceis do mundo. Só que tem algumas coisas que são importantes. Primeiro, é que nem a vida, né? A morte. Eu acho que a morte é a maior perda que tem, a coisa mais difícil. Qualquer situação, eu acho que não tem pior do que perder um ente querido. Só que a morte faz parte da vida. Então a gente tem que aprender a lidar com isso. A gente tem que aprender a lidar com ganhos e perdas. Nós ocidentais, e isso é muito característico do Ocidente, nós só sabemos ganhar, né? O time que ganha é o melhor do mundo, o time que perde é o pior. Mas, na verdade, se a gente olhar bem o histórico de tudo na vida, tem ganhos e perdas. Então é importante a gente aprender a perder. Perder faz parte da vida. E talvez, eu vou dar um exemplo de Melanie Klein. Melanie Klein é uma psicanalista pós-Freud. Ela foi a primeira psicanalista, depois do Freud, que começou a cuidar de crianças. E ela colocou no livro dela uma coisa que é muito importante. Ela disse que se uma criança faz um problema e acerta, não necessariamente aprendeu. Mas se uma criança faz um problema, ela erra, refaz e acerta, a criança aprendeu. O que ela quer dizer? Nós aprendemos com os erros, nós aprendemos com as perdas. Então a perda, o erro é muito importante. Sabe que o Hilton Franco, que foi um diretor que eu trabalhei, ele uma vez deu errado algumas coisas no programa e a gente saiu para jantar, todo mundo da equipe, nós fomos jantar, e aí no caminho ele viu uma árvore assim, que era período de outono, que não tinha uma folha. Daí ele falou assim, olha, ter errado é como essa árvore que precisa no outono perder as suas folhas. Porque a hora que ela voltar, ela vai voltar melhor. Depois, meses depois, a gente passou por lá de novo, que a gente saía sempre todo mundo para jantar. Ele falou, não falei, olha como o botão dessa vez está saindo mais graúdo. Então, às vezes, é isso, né, Aníbal? A gente se fortalece, né? A natureza dá as suas lições, né? A natureza é sábia, nós não. Então é importante a gente ter a humildade de aprender com a natureza. Não saia daí que nós voltamos já com esse papo gostoso aqui com o Dr. Aníbal.